Olá, queridos. Eu quero vos falar hoje sobre transculturação. Tem sido um assunto de muitas dúvidas em relação aos missionários que foram chamados para trabalhar em países que não é a sua própria cultura. É por isso que eu quero fazer esse vídeo aqui, né? Nós recebemos várias dúvidas e queremos então esclarecer de alguma maneira algumas dúvidas que têm surgido no coração daqueles que desejam trabalhar na área de missões, porém em países, em lugares, cidades que não é a sua própria cultura. Vamos ver alguns conceitos de transculturação, vamos ouvir o desenvolver de alguns antropólogos a respeito desse fenômeno chamado transculturação. O conceito foi desenvolvido em realidade por um antropólogo chamado Fernando Ortiz Fernandes. Ele era um cubano e desenvolveu esse fenômeno dentro da antropologia chamado de transculturação. Ele então escreve dizendo: a transculturação é um fenômeno que ocorre quando um grupo social recebe ou adopta as formas culturais que provêm de outro grupo. Ele então disse que as comunidades, por conseguinte, acabam por substituir, em certa medida, as próprias práticas culturais. Ele continua a dizer: aos poucos, a transculturação passou a ser usada para descrever as alterações que tem num lugar a curto ou longo tempo. Nesse sentido, a transculturação não implica necessariamente conflitos como era antigamente. Alguns países impunham a sua própria cultura, a força, e isso gerava um conflito terrível para o país que tentava suportar a imposição dessa cultura. Mas esse antropólogo Fernando Fernandes disse que à medida que passou o tempo não era necessário conflitos para estabelecer então uma nova cultura. Nesse sentido, a transculturação consiste no fenômeno de enriquecimento cultural para as pessoas que a recebem. A transculturação não se resume somente em adquirir uma cultura, ou alguns elementos de uma cultura. Ao invés disso, é a união de dois conceitos que surge então um terceiro conceito. Através da união dessas duas culturas, a que vem e a que está estabelecida, surge um novo conceito que ele chama de neoculturação. Esse é o conceito deste antropólogo a respeito de transculturação, e foi um dos primeiros a estudar esse fenômeno. E nós vamos ver também o que o dicionário da língua portuguesa diz a respeito à transculturação. Ele diz assim: é a transformação cultural resultante da influência de elementos de outras culturas. Depois, um dicionário informal disse que é o processo que ocorre quando um indivíduo adota uma cultura diferente da sua. A transculturação está ligada à transformação de padrões culturais locais, a partir da adoção de novos padrões vindo através das fronteiras culturais, em um encontro envolvendo-se sempre diferentes etnias, povos, cidadãos e assim por consequente. Mas nós queremos saber o que é a transculturação no mundo das missões. O que é missões transculturais, que é o nosso assunto aqui que nós vamos abordar. O que é transculturação dentro da linguagem das missões? E é um dos pontos que tem prejudicado mais os missionários, porque muitos não se adaptam a essa nova cultura, muitos não se encaixam nessa nova cultura, desse novo país, dessa nova cidade, dessa nova região, e terminam por sofrer então vários sentimentos contrários que podem prejudicar toda uma missão. É por isso que é muito importante nós falarmos sobre transculturação e missões transculturais. A missão transcultural é a missão dada para a pessoa, e a transculturação é a própria pessoa que deve sofrer, né? Deve se adaptar e deve aceitar essa mudança de cultura. E por isso nós vamos falar sobre isso.
Primeiro, o prefixo trans, ele deriva do latim, que significa movimento para além de, ou movimento através de. É o prefixo trans, deriva do latim. Sendo assim, em linhas gerais, missões transculturais é transpor uma cultura para levar a mensagem universal do Evangelho. Segundo Larry Perry, missões transculturais é a proclamação do amor de Deus que ultrapassa fronteiras culturais, raciais e linguísticas. Vamos nos deter nesse ponto aqui. É muito interessante o que Larry Perry disse, que as missões transculturais ela é a proclamação do amor de Deus que ultrapassa fronteiras culturais, raciais e linguísticas. Nós devemos levar essa mensagem de amor universal para todas as culturas, para todos os lados. A mensagem do Evangelho não pode ser restringida a uma só cultura, mas ter alcance abrangente em todos os quadrantes da terra. Onde quer que haja uma etnia, um povo que ainda não tenha ouvido do Evangelho, é ali que o Evangelho deve chegar. O Evangelho está acima das nossas concepções humanas e deve valer-se de elementos étnicos de cada cultura para ser proclamado. É preciso descobrir o de cada cultura, ou seja, os seus pontos de aproximação para comunicar de maneira adequada as verdades do Evangelho. Muitas vezes nós não temos resultado porque nós estamos comunicando de maneira errada o Evangelho para essa determinada cultura. Então o que nós devemos fazer é buscar um ponto de aproximação dessa cultura para comunicar então o Evangelho da maneira adequada a essa cultura. Não é o Evangelho, e com isso eu não quero dizer que é o Evangelho que se curva diante da cultura, ou se curva perante as culturas, mas é a cultura que se deve curvar ao Evangelho. Isso é missões transculturais, né? E é muito necessário o candidato que vai trabalhar, ou deseja trabalhar, ou tem esse chamado para as missões transculturais, é muito importante que esse candidato esteja pronto para deixar a sua própria cultura de lado e aceitar, né? Adotar e aceitar. Eu diria que primeiro é aceitar e depois adotar. Nós precisamos aceitar primeiro a outra cultura. Eu preciso preparar a minha mente, o meu coração, porque muitas vezes pessoas se preparam teologicamente, mas não são preparados psicologicamente para, de repente, chegar a um lugar, chegar a um país e aceitar a cultura do país que está, da cidade que está, da região que ele foi trabalhar. Então, nós precisamos primeiro aceitar a cultura e depois adotar, se você gostou da cultura ou não. Pode ser que você não goste. Mas nós precisamos primeiramente aceitar a cultura alheia, aceitar a cultura desse país, aceitar a cultura dessa cidade, aceitar a cultura das famílias, porque cultura é um assunto muito abrangente. Então, quando nós falamos de cultura, o país tem uma cultura, cada cidade tem uma cultura, cada canto dessa cidade tem a sua própria cultura, dentro das casas dessa cidade tem a sua própria cultura e também dentro das igrejas, cada igreja tem a sua própria cultura. Isso é um problema sério, porque quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de missionários, quando nós falamos de missões transculturais, e aí nós temos as diferentes liturgias do culto, que também é uma forma de cultura. Cada igreja tem a sua cultura de adorar a Deus, cada igreja tem a sua liturgia conforme o lugar, a sua indumentária, né? Cada igreja tem a sua indumentária. O que nós precisamos é respeitar e nos adaptar se nós queremos ter sucesso na nossa missão. Nós precisamos nos adaptar a cada estilo de cultura, a cada forma de cultura apresentada para nós,
porque nós não iremos mudar a cultura do lugar, do país, da cidade, das famílias e da igreja. É nós que precisamos nos adaptar à cultura de cada espaço onde nós estamos desejando impor, colocar, introduzir, seria a melhor palavra, o Evangelho da Cruz. E interessante lembrarmos isso, nenhuma cultura é melhor do que a outra, nenhuma cultura está por cima da outra. Cada cultura é importante e cada cultura é perfeita no seu próprio país. E eu quero que você anote isso. Cada cultura é perfeita no seu próprio país. A partir do momento que essa cultura emerge para outro país, sai desse país e vai para outro, também das pessoas, porque a cultura não se move, são as pessoas que se movem e levam as culturas para outros lugares. E quando esse fenômeno acontece, a cultura perfeita somente está no nosso país. A partir do momento que nós saímos para outro lugar, essa cultura perfeita ficou lá no nosso país. Nós precisamos ver o país onde que nós estamos, a cidade onde você está. Você precisa ver com os olhos dos nativos. Por quê? Isso é muito importante porque quando você vê o país, a cidade, a região que você está com os olhos dos nativos, isso faz todo sentido. Agora, quando nós queremos ver uma cultura analisada nos olhos, no olhar da minha cultura, isso aí não vai fazer muito sentido, vai me parecer muitas coisas erradas, vai aparecer muitos conflitos na nossa mente e isso vai trazer sentimentos contrários ao nosso coração, vai trazer sentimentos contrários à nossa vida e pode ser que a missão se perca ou se estrague por causa de não aceitar a cultura, de não nos ser flexíveis à cultura, não aceitarmos e não nos adaptarmos à cultura que nós estamos inseridos agora. Então lembre, a cultura é perfeita só no seu próprio país. E deixo-vos um versículo aqui convosco para meditação nessa oportunidade, está em 1 Coríntios, capítulo número 9, verso 22 e 23, o apóstolo Paulo escrevendo essas palavras. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então isso é muito importante. Nós fazemos isso, nos transculturamos para que nós possamos salvar alguns, para que nós também sejamos participantes do Evangelho. Deus te abençoe, um abraço, pense nisso.